O assunto, agora vamos falar de política. O presidente Jair Bolsonaro, que acabou de voltar para Brasília, já enfrenta uma crise interna no governo que pode prejudicar as negociações para aprovar a reforma da Previdência. Crise essa envolvendo um dos vários braços direitos do presidente. Quem traz mais informações para a gente, nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade. Bom dia, Trindade. Olha, o Bolsonaro, falávamos ontem, né? Quais seriam as primeiras decisões e os primeiros passos de Bolsonaro nesse retorno à presidência, depois da cirurgia. Falávamos, inclusive, do andamento da reforma da Previdência. Mas olha só, a bomba caiu aí, inclusive com o presidente admitindo, o Trindade, a possibilidade de saída de um de seus ministros, aí no caso o da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano, por conta desse imbróglio aí, envolvendo as candidaturas laranjas do PSL nas eleições de 2018, quando comandava o partido ali. O Bebiano, porém, já sinalizou, Trindade, que não vai pedir demissão, não, vai deixar essa decisão na mão do presidente Bolsonaro. Bom dia. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Edgar, a crise está em andamento. A versão aqui é de que o presidente Jair Bolsonaro sabia daquela publicação do filho, até estimulou, e por outro lado ele confirmou, né, a publicação sobre o desmentido ao ministro, que não é um ministro qualquer não, viu? É um dos chamados ministros da casa, o secretário-geral da Presidência da República, que está intimamente ligado ao presidente. Entre as funções é definir a agenda do presidente da República. Bebiano, Gustavo Bebiano, é um daqueles do grupo inicial de Jair Bolsonaro. Desde lá no início da pré-campanha, um dos articuladores ali do embarque dos aliados de Bolsonaro ao PSL, né, porque existiam vários partidos, inclusive o PR, e o presidente Jair Bolsonaro decidiu, então, exatamente pelo PSL, né? Então, o Bebiano é um desses primeiros a apostar, e durante toda a pré-campanha e a campanha esteve muito próximo de Jair Bolsonaro. A expectativa aqui é de que no encontro que vai acontecer dentro de mais alguns minutos aqui no Palácio do Planalto, entre o ministro Bebiano e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Dizem por aqui, Edgar, de que depois dessa publicação, e essa publicação era a deixa para Bebiano pedir demissão. E aí ele decidiu vender caro essa demissão e dizer: eu não saio por espontânea vontade, porque diriam que eu tenho culpa. E aí decidiu aguardar a possível demissão ou o acerto pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Não é possível que o Bebiano seja demitido pelo ministro-chefe da Casa Civil. Mas é uma crise, e é uma crise política, porque se estende também ao PSL, que é o partido do presidente. É isso, Trindade. A questão juridicamente vai caminhando no passo da lei, enfim, no passo da justiça, mas a questão política é imediata, né? Essa reação é imediata. Aliás, hoje, Zé, está previsto o depoimento da figura em questão, né? Da candidata, da então candidata pelo PSL, a deputada federal Maria de Lourdes Paixão, que teve ali, né, segundo o encaminhamento, os R$400 mil oriundos de verba partidária e a obtenção de meros quase 300 votos apenas, 274 para ser mais preciso, que é o que se divulga pela imprensa. Esse depoimento está marcado na Polícia Federal, quer dizer, a crise tem condição e dimensão, Zé, na tua opinião, para atrapalhar o implemento dessas reformas, inclusive a da Previdência, que é a que está à frente aí? Olha, Edgar, esta, como eu disse, é uma crise em andamento. Existem outras denúncias de outras laranjas, né? Só para explicar como é o método. Se envia dinheiro para uma candidata, que não é candidata, né? Não tem chances reais, e aí o que ela faz? Encontra recibos falsos de gráficas que não tem material a ser impresso, né? E aí o dinheiro volta para alguém, ou para a conta particular, ou para outra conta de outro candidato que não aparece, ou seja, faz caixa 2. E existem outras denúncias, inclusive em outros estados, de laranjas, ou seja, esse tipo de procedimento. O que se precisa avaliar é se o Gustavo Bebiano, que era na época o presidente nacional do PSL, era o comandante, se ele sabia ou se eram os dirigentes regionais
que tem sim competência, até pelo estatuto do PSL, para definir esse tipo de envio de dinheiro, né? Mas eu devo te dizer que o presidente Jair Bolsonaro tem informações na frente da Polícia Federal, do Gabinete de Segurança Institucional. Ele foi informado pelo general Heleno do que realmente aconteceu, né? A investigação desse caso vai na frente porque não obedece os trâmites legais. Daí é uma situação que a gente não sabe exatamente onde é que vai dar, mas está na frente da investigação oficial da Polícia Federal. Sim, sim. Segura um pouco pra gente, Zé. O Caio, eu queria te ouvir a respeito. O Bebiano teve à frente aí da candidatura, né, da candidatura de Bolsonaro. Ele que deu essa alavancagem no PSL a partir da figura do presidente eleito Jair Bolsonaro, numa campanha que se pautou aí como uma proposta nova de se fazer política em cima de um discurso muito fincado aí, né, na ética e no combate à corrupção. Parece aí que não é nem jogar a batata quente entre Bebiano e o Bivar ali, é jogar a laranja quente. Quem é que vai ficar com essa laranja quente na mão aí? E de um governo que se pretendia acabar ou cercar a corrupção, está tendo que cuidar do próprio quintal nesse início de governo, né? Isso pode ser bem prejudicial para os implementos que esse governo quer fazer. Esse é exatamente o ponto. Aqui é interessante dar um passo para trás, Edgar, e ver como que a grande mídia, tão senhora de si, está sendo manipulada pelo Carlos Bolsonaro. Porque essa intriga palaciana, ela está sendo repercutida exatamente como ele gostaria que ela fosse repercutida. Porque a gente está falando de um desgaste que obviamente prejudica o governo, mas é um desgaste controlado, não afeta a população em geral. E o ponto focal é justamente o grande adversário político do Carlos Bolsonaro. Porque, em última análise, a gente está falando de uma disputa por influência e afeição presidencial, né? Então eu diria que o Frank Underwood está com inveja do Carlos Bolsonaro nesse momento. Mas é o seguinte, os fatos eles são indiscutíveis. De fato, na eleição, houve repasses atípicos do fundo eleitoral, portanto, dinheiro público, dinheiro do público, para candidaturas fracassadas. Tem todos os indícios que apontam que essas eram candidaturas laranja. Então, portanto, a gente tem sim evidências de desvio de verba público-partidária. Em segundo lugar, à época, o presidente do partido, inquestionavelmente, era o Bebiano. Então, o que é o atual ministro. É precipitado responsabilizá-lo exclusivamente por esses feitos? Só que é um dado da realidade. E, em terceiro lugar, cumpre dizer que, pressionado pela mídia, e aqui a gente tem que fazer um elogio à reportagem investigativa da Folha de São Paulo, né, que desvendou esse esquema das candidaturas laranjas, o ministro ele usou sim a imagem do presidente para minimizar o primeiro impacto dessas denúncias, né, na governabilidade e tal. Ele disse, falei 3 vezes com o presidente. O presidente, por sua vez, Jair Bolsonaro, endossou a versão do seu filho, Carlos Bolsonaro, e disse em entrevista, olha, eu não falei com ele. Do ponto de vista político, é uma mentira branca, só que quando ela é desmascarada, ela toma proporções enormes, né? E vamos combinar aqui que o apreço pela verdade ele é sempre um valor a ser prestigiado. Outro ponto interessante é retornar à campanha presidencial e lembrar dos motes da campanha. Você tinha João 8,32 e conhecereis a verdade vos libertará. Esse era um. Só que tinha o outro que era Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E aqui fica uma ponderação interessante. Humilhar publicamente um ministro, certo? Desmentindo ele sobre uma interação corriqueira com o presidente. Isso serve ao Brasil em que medida? Ainda mais nesse contexto que você falou de reformas estruturais importantes que precisam ser aprovadas. Mas já que esse é o novo critério, viu, Edgar, de verdade, né? Eu queria ver esse mesmo zelo intransigente com a verdade dos fatos no caso Queiroz, por exemplo, né? Eu gostaria de ver esse preciosismo com a realidade para esclarecer essas candidaturas fraudulentas do PSL, né? Seria muito legal. E vale lembrar que tudo isso foi feito num contexto em que o PSL tinha menos de 10 milhões de reais do fundo eleitoral. Imagina agora que o PSL tem 118 milhões de reais do fundo partidário, que foi aquela pergunta que eu fiz para o Major Olímpio e que ficou no ar no plano institucional. Será que o PSL vai ter a decência de abdicar dessa verba ou vai fazer
como o PT e tantos outros partidos, que embolsam esses valores. Portanto, aqui há de se pensar se o melhor interesse do Brasil está em jogo e não confundir intriga palaciana com o destino da nação.